O que eu vou apresentar hoje à tarde para vocês é um projeto da Comissão de Direito à Diversidade Sexual e à Identidade de Gênero, CDDS, que a gente fez nesse ano de 2025, já começando, na verdade, no mês de 2024. Para onde que eu aponto? Bom, é sobre a importância da atuação do Ministério Público para a realização das conferências municipais de diversidade sexual e identidade de gênero. Isso, já está no primeiro. As conferências de direito, como os senhores já sabem, são As conferências de direito, elas são espaços dialógicos e democráticos nos quais nós discutimos direitos e políticas públicas para a população afetada. Elas existem em vários ramos do direito. Nós temos as conferências nacionais de direito da pessoa idosa, conferências nacionais dos direitos das pessoas com deficiência, dos direitos humanos e, nesse caso específico, a Conferência Nacional de Direito das Pessoas LGBT. Foram realizadas, antes desse ano de 2025, 3 conferências nacionais de direito da pessoa LGBT. Uma em 2008, uma em 2011 e uma em 2016. Em 2018, teria sido convocada a 4ª conferência, mas ela chegou a ser cancelada. E em 2019, o Conselho Nacional contra a Discriminação de Pessoas LGBT foi extinto. E ele só voltou a ser reinstituído em 2023, chamado agora de Conselho Nacional de Direito das Pessoas LGBTQIA+. Esse conselho, então, convocou a 4ª Conferência Nacional de Direito das Pessoas LGBT para o ano de 2025. Vai acontecer agora, entre o dia 21 e 25 de outubro. Nessa conferência, há vários eixos temáticos e propostas e objetivos que serão discutidos naquela oportunidade, todos envolvendo a realidade social da população LGBTQIA+. Acho que não preciso explicar para os senhores, a população LGBT é hoje uma das minorias sociais mais atacadas violentamente, inclusive na sociedade brasileira e mundial, né? Às vezes sem apoio às suas particularidades, mesmo dentro dos próprios lares ou dentro do ambiente escolar, o que causa abandono, evasão escolar e entre outras consequências. E, por conta disso, é necessário, é premente ao Estado brasileiro criar políticas públicas que cuidem dessa população, desde a saúde mental até a possibilidade de educação, inserção familiar, inserção comunitária, inserção social, inserção em mercado de trabalho. E essas conferências, elas servem exatamente para isso. As conferências, como eu disse, são espaços dialógicos, são espaços dialéticos, em que as pessoas, tanto a população civil, quanto pessoas ligadas ao poder público, se juntam para discutir, primeiro, as ocorrências que afetam aquela população afetada por aquela política, reconhecer essas dificuldades, pensar em como superá-las e fazer então políticas públicas para essa finalidade. Só que para que a Conferência Nacional aconteça, é necessário e indispensável que aconteçam conferências preparatórias, as conferências municipais e as conferências estaduais. Nas conferências municipais, que cada município em si convoca, as pessoas que vivem, obviamente, no município e que ali usam os serviços públicos e ali têm as suas vidas cotidianas, conversam sobre as vicissitudes daquela população na municipalidade, pensam em estratégias para superar aqueles problemas e são eleitos delegados e delegadas para que vão, então, à conferência estadual e lá também, já no âmbito mais amplo, conversam sobre a experiência de cada município, sobre a experiência estadual como um todo, e no final são eleitos delegados e delegadas para ir à Conferência Nacional, aí sim levar aos mandatários máximos da nação os seus problemas e as suas ideias de solução para aqueles problemas. A questão é que a temática da população LGBT ainda é rodeada de muito preconceito, de muita cautela na hora de se tratar, como se fosse uma política talvez um pouco menos importante, mas é uma política de minoria social, de direitos humanos. Então, muitas vezes, essas conferências, quando aconteciam, não eram necessariamente frequentadas por muitas pessoas, a ponto de que a conversa sobre aquela política pública ficava um pouco aquém do necessário. Foi então que, assim que foi convocada a Conferência Nacional, o Ministério Público do Espírito Santo, através da CDDS, da Comissão de Diversidade e Identidade Sexual, de Gênero,
resolveu fazer, junto aos membros do Ministério Público, um fomento para que as pessoas, para que os municípios convocassem as conferências municipais e as realizassem. No final de 2024, acho que setembro, outubro mais ou menos, nós lançamos para os promotores de todos os 78 municípios, 69 comarcas do Espírito Santo, todos aqueles promotores que têm atribuição na área da assistência social e, consequentemente, na área das minorias sociais, um ofício solicitando que eles incentivassem o poder público municipal a convocar as conferências. E a estratégia foi muito bem sucedida, exatamente por conta da adesão maciça dos promotores e promotoras de justiça na ponta nos municípios. A última conferência estadual de direito da pessoa LGBT que aconteceu aqui no Espírito Santo foi em 2019. Muito embora a conferência nacional tenha sido cancelada, o Estado convocou a conferência estadual. Naquela oportunidade não houve, até onde a gente sabe, e pesquisando, um incentivo do Ministério Público, um fomento do MP a essa realização dessas discussões. E naquela oportunidade aconteceram 2 conferências regionais, ou seja, que envolveram mais de um município, e 5 conferências isoladas, municípios isoladamente. Então, foram 7 conferências. De acordo com os relatórios dessa 4ª conferência estadual, foram 190 pessoas que participaram. E cerca de metade dos municípios, como está lá, ou seja, 38, 40 municípios participaram. A partir do momento que o Ministério Público fomentou a realização dessas conferências em 2025 e que os promotores e promotoras oficiaram aos prefeitos municipais para que eles convocassem as conferências, nós aumentamos esse número de 7 conferências para 15 conferências, sendo 7 regionais e 8 municipais, envolvendo 56 municípios do Espírito Santo. Então, 71%, mais de 2/3 da população espírito-santense, do número de municípios do Espírito Santo, estiveram engajados na tratativa do direitos das pessoas LGBT, envolvendo todos os municípios da Grande Vitória, que são os mais populosos. Serra Vitória, Vila Velha e Vila Velha fizeram conferências isoladas e Cariacica e Viana fizeram conjuntamente. A conferência estadual aconteceu de 1 a 3 de outubro com 230 pessoas, delegados municipais. Para vocês terem uma ideia, no estado do Rio de Janeiro, conversando com o Conselho Estadual LGBT de lá, um estado com 17 milhões de habitantes, teve 330 pessoas na conferência estadual. Nós, com um estado de 4 milhões de habitantes, tivemos 230 pessoas. E, de novo, conseguimos 56 municípios participando. O que eu queria mostrar para vocês com essa iniciativa da CDDS, que só funcionou porque os promotores e promotoras da ponta, das comarcas, dos municípios aderiram à estratégia, é que o Ministério Público é o grande indutor de políticas públicas na sociedade brasileira. Se a gente conseguir induzir políticas públicas, elas vão acontecer. Um simples ofício do promotor, da promotora de justiça, ao prefeito municipal, ao presidente da Câmara de Vereadores, a alguém da sociedade civil organizada, consegue fazer com que a política avance. E a gente não pode ter medo de fazer a política avançar. O Ministério Público é o grande defensor das minorias, é o grande defensor da cidadania, e é isso que a gente tenta mostrar com essa iniciativa, que como está nessa tabela, na próxima tabela que eu não consigo passar, isso, são os municípios que participaram. E repito, se o Ministério Público cumpriu o seu papel de indutor de políticas públicas, como a gente tem feito, como o Ministério Público tem feito em todas as suas áreas de atuação, a gente tem condição de avançar com a sociedade, de avançar o nosso marco civilizatório e fazer com que todas as pessoas, principalmente as de minorias sociais, tenham uma vida digna e livre de estigmas. Era isso. Obrigado. Com muita alegria de estar participando desse momento com os colegas e compartilhando um dos nossos projetos que são desenvolvidos pelo NUFAM. Eu pediria para passar a mídia, ok? Eu imaginei que ter o nome do pai na certidão da minha filha, para ela, fosse ter tanta diferença. Desde que os pais, é importante lembrar que muitas crianças não conhecem ou não têm o nome do pai na certidão. O projeto do Pai Tem Nome do IPS ajuda a mudar essa realidade. Quando eu descobri que minha filha tem o nome do pai dela na certidão,
pai, é o direito dela. Reconhecer a paternidade é um direito que garante proteção. O projeto oferece um espaço de diálogo para acordo sobre guarda, convivência e alimentos, sempre pensando no melhor para as crianças. Esse projeto do pai de nome, né, aproximou-se do pai, né, para a gente ter um futuro melhor, né, da nossa filha. E eu vejo que realmente, vejo nos olhos da minha filha, que tudo mudou, né, porque qualquer criança hoje esconde dela ser reconhecida pelo pai. Neste Dia dos Pais, reafirmamos o valor do reconhecimento e do cuidado. Todo filho merece ter seu pai com nome e lugar na vida. Obrigada. Bom, já fazendo um registro aqui, o nome do projeto é Meu Pai, Meu Direito. Houve um problema aí com o nome do projeto da Defensoria Pública e nós ajustamos. Bom, esse projeto é um projeto que existe desde sempre no Ministério Público. Eu mesmo, já antes de ter uma estrutura, né, do que nós temos hoje, eu já fiz de forma extrajudicial esse tipo de reconhecimento. E eu quero registrar aqui a iniciativa da doutora Arlinda, que há muito tempo atrás... Cadê a Arlinda? Arlinda? Tá, a Arlinda está lá fora. Mas porque ela foi a primeira que desenhou a forma que existe hoje, ou seja, com o apoio e a possibilidade dos interessados de fazerem o exame pericial do DNA. Bom, e isso, o que o NUFAM busca com isso? Busca a efetivação desse direito à personalidade dessa criança que não tem o pai registral. Qual o diferencial hoje desse projeto? É a possibilidade, de uma forma ordenada, da gente fornecer aos interessados a realização do exame do DNA. E como é feita essa busca? A gente partiu, no início, pelos dados escolares. A gente oficia as escolas nos mandam o nome daquelas crianças que não têm o pai no registro civil, e convidamos a mãe. A Glaucia desenvolve também esse projeto lá em Cachoeiro. A dinâmica que a Glaucia imprimiu é de uma outra forma, a Valéria lá em Guarapari. E, de qualquer forma, essa mãe é chamada e convidada a dizer o nome desse pai. Com o nome desse pai, o Ministério Público convida esse pai para ver se ele reconhece ou não essa criança, né? Às vezes, e assim, na maioria das vezes, eles são instados e eles reconhecem de plano, tá? Inclusive, um dos fatos que nos é trazido, por exemplo, a gente já fez a renovação das empresas parceiras que financiam esse exame. Hoje nós temos o Sicredi, o Tomasi, o Sicobi e a Unimed. E eu lembro que na última reunião que nós fizemos no Sicobi, a direção falou assim, mas vocês usam tão pouco, vocês fazem tão pouco o exame de DNA? Eu falei, e eu respondo o seguinte, olha só, a autoridade que o Ministério Público tem para a sociedade, quando a pessoa é chamada, obrigada, quando a pessoa é convidada a ir no Ministério Público, tem todo aquele processo de reconhecimento da nossa autoridade. Isso que é importante os colegas se conscientizarem de que a palavra do Ministério Público, do promotor de justiça, ele tem uma credibilidade muito grande. Então, isso, assim, economiza exame de DNA, né? Então, eu quero dizer aos colegas que essa atuação, que é uma atuação extrajudicial do promotor da vara de família, que atua perante a vara de família. Isso pode, assim, poxa, mas eu vou ter mais um trabalho. Olha só, a nossa resolução 010, ela já faz essa previsão
da atividade extrajudicial do promotor de família. E todas as tratativas que são feitas e que são sendo estabelecidas no CNMP é de institucionalizar isso. E de uma forma muito incisiva, porque a sociedade ela precisa ter uma visibilidade de nós, promotores de família, uma atuação mais proativa, né? Então, esse projeto, ele veio para encorajar os colegas a exercer essa atividade extrajudicial. E uma das coisas que eu gostaria de deixar, assim, bem claro, é que muitos entraves para a realização até mesmo dessa perícia estão sendo colocados e que agora nós vencemos esse obstáculo. Qual seja a necessidade do reconhecimento da paternidade quando o pai é morto, né? Que é a necessidade da reconstrução desse vínculo do pai à família, aos avós paternos. Só para os colegas terem uma ideia, esse exame de custo, ele é R$ 1.700. Quer dizer, o ano passado nós tivemos vários exames que nós tivemos, casos que nós tivemos que arquivar. Hoje nós não temos esse problema. Todos os nossos parceiros, eles aceitam e estão financiando a realização desse exame. Então, está aí o projeto, não é uma coisa nova, mas é uma coisa que o Ministério Público precisa de ter mais engajamento. E eu convido os colegas a participarem disso. Obrigada. É um prazer dividir com os colegas esse projeto do MP com Elas em Serra. A gente sabe que o fenômeno da violência doméstica é um fenômeno multifatorial que não se resume à segurança pública, ele também envolve aspectos sociais, econômicos, culturais e tantos outros que a gente pode envolver também na violência doméstica. E para que a gente consiga lidar com uma violência tão sui generis, com um fenômeno tão sui generis como esse, é necessário que a gente tenha esse entendimento tanto da especificidade dessa matéria quanto dos atores envolvidos. A Lei da Maria da Penha, né, ela representa inegavelmente um marco tanto civilizatório quanto histórico no combate à violência contra a mulher, trazendo mecanismos de punição e de prevenção à violência contra a mulher. E uma das grandes inovações que a gente pode dizer que vieram com a Lei Maria da Penha foram as medidas protetivas de urgência. Mais do que a gente falar em punição, em repressão, acho que uma das grandes inovações foram as medidas protetivas de urgência. E, nesse ponto, acho até interessante a nossa fala ter sido incluída aqui na parte de civil e de políticas públicas, porque violência doméstica a gente tem que pensar em políticas públicas, porque repressão apenas não vai lidar com essa grande problemática. E eu tenho certeza que os colegas, quem já atuou em violência doméstica e quem não tem atuado, já deve ter enfrentado esse questionamento, seja no dia a dia ou até na família, num bar, em qualquer local, porque essa lei ela é muito popular, né, sobre questionamentos, mas essas medidas não funcionam, isso não tem eficácia. A verdade é que nenhuma medida isoladamente de enfrentamento, ainda mais a magnitude de uma violência como essa, que, como eu falei, tem aspectos multifatoriais, isoladamente, nenhuma medida de enfrentamento isolada possui o poder de, sozinho, né, isoladamente, enfrentar a violência doméstica.
É certo que são necessários vários mecanismos cumulados, mas tanto a nossa atuação prática, como pesquisas que já vêm sendo feitas, e especialmente o último anuário de Segurança Pública de 2025, conseguiu catalogar elementos precisos sobre a eficácia das medidas protetivas na prevenção de violências contra as mulheres e, mais especificamente, de feminicídios. Passa para mim o anterior, para mim, Moema, você consegue voltar? A esse. Nessa planilha que a gente extraiu do anuário, a gente consegue perceber que nessas duas primeiras aqui, nesse primeiro aqui, está pequenininho, mas fala de mortes violentas de mulheres de 2024, foram 3.700 mortes violentas de mulheres, e nesse segundo aqui, pequeno, 1.492 feminicídios em 2024 de mulheres. Nesse período, 121 mulheres tinham medidas protetivas deferidas em favor delas. Ou seja, isso revela que mulheres que possuem medidas protetivas deferidas a seu favor têm menos chance de serem vítimas de morte ou até de feminicídio. É claro que a medida protetiva por si só, como eu disse, ela não possui eficácia, principalmente se ela não é aplicada adequadamente. E é essa justamente a intenção do nosso projeto, é que a gente dê aplicabilidade ao que a Lei Maria da Penha prevê, que é a correta adoção das medidas protetivas. O projeto MP com Elas, ele foi pensado pelo NEVID para ser aplicado pelas promotorias de justiça do Estado, notadamente naquelas que possuem atribuição em violência doméstica, e em Serra ele foi implantado em fevereiro de 2024, tem como público-alvo, então, as mulheres que possuem medidas protetivas deferidas a seu favor. Quais são os objetivos desse projeto? A gente tem como objetivos receber essas mulheres que possuem as medidas protetivas, fazendo um acolhimento humanizado das mulheres, para que elas possuam uma orientação sobre os direitos que elas possuem como detentoras dessas medidas protetivas, os serviços que estão disponíveis a elas em toda a rede de enfrentamento à violência. Também é um objetivo que elas possam ser informadas de quais são as melhores estratégias para que elas possam se proteger a partir daquele momento de violência, quais são as melhores estratégias de proteção e também as melhores estratégias para que elas possam romper o ciclo de violência. Pode passar. Não está passando? Aqui, voltam. Os nossos números em Serra são, desde a implantação do projeto, 1.928 mulheres foram contactadas pelo projeto, 1.704 mulheres receberam a cartilha virtual com informações do projeto e 179 mulheres participaram presencialmente da nossa reunião. A dinâmica do projeto a gente faz uma reunião mensal na Promotoria de Justiça, no auditório, na Promotoria de Justiça de Serra, no auditório. Elas recebem um convite por WhatsApp, um convite virtual com um vídeo, até pela questão da instrução de várias delas. A gente faz um card e um vídeo, e nessa reunião, que são fotos de algumas das reuniões, a gente faz reunião em formato de círculo para permitir uma não hierarquização desse ambiente, um momento que elas possam se sentir livres para perguntar, para participar, para tirar suas dúvidas, talvez um primeiro momento em que elas possam ter voz, e aí, a partir dessa reunião, saem dali
com atendimentos individuais, caso necessário, para tirar dúvidas sobre os seus direitos e indicação de serviços do município. Participam dessa reunião com a gente servidoras do município do CRANVES, que é o Centro de Referência de Violência para Mulheres, que são as psicólogas e assistentes sociais também, que já fazem agendamentos para essas mulheres. A partir desse projeto, foi uma demanda das próprias mulheres que, ao final das reuniões, sentiam, gostaram do projeto e, ao final, diziam, eu quero voltar na próxima reunião, mas o projeto é formatado para uma reunião para cada mulher, porque ele é igual, né, por mês. Então, a gente pensou em um novo projeto, pensado com uma nova formatação, que seriam com novas temáticas, e aí surgiu um novo projeto, que é o Projeto MP com Elas, Ciclo de Fortalecimento, que acabou de ser aprovado pelo NEVID Central e que vai ser com o mesmo grupo de mulheres para discussão de outros temas, com uma interdisciplinariedade com outras promotorias de infância e juventude, família, e também com toda a rede de enfrentamento à violência, para discussão de temas como guarda, alimentos, geração de renda e outras questões que permeiam as questões de violência e que estão no debate central da violência doméstica. São essas questões que eu gostaria de dividir com todos os colegas. Muito obrigada. Bom, vou ser breve, né? O projeto é simples. Primeiro, boa tarde a todos. O projeto MPS nas comunidades, ele tem como objetivo promover uma maior aproximação do Ministério Público com a população de Cachoeiro de Itapemirim, que é onde a gente atua. Ele consiste na promoção de eventos aos sábados, na parte da manhã, nos bairros da cidade. Nessas ocasiões, é como se a gente transferisse a promotoria para lá. A gente utiliza o prédio da escola pública, né, do local, e monta um setor de triagem, né, a secretaria para o primeiro atendimento, como tem nas promotorias de justiça, e os promotores, a gente ocupa as salas, né, da escola como se fossem os nossos gabinetes. Então, as pessoas chegam, né, têm o primeiro atendimento, depois são encaminhados de acordo com a área de atuação, de acordo com, né, com o problema que a pessoa tem, e é feito o atendimento. Nesses atendimentos, né, a gente procura dar a maior resolutividade possível, né? Tem colegas, como, por exemplo, o Dr. Cleto, que é da área da saúde, que ele já trabalha junto com a Secretaria de Saúde para resolver ali as demandas. Né? Nesses eventos, participam também, junto com a gente, outras entidades, né? As associações de moradores, que fazem a divulgação, né? A FAMOPOSSE, que é a Federação das Associações de Moradores de Cachoeiro, as secretarias municipais de saúde, educação, desenvolvimento social, segurança e meio ambiente. Nós temos como patrocinadores, né, a Unimed Sul Capixaba e o Cicobi. Tem também o Instituto Veros, que é uma ONG voltada para a proteção animal, que disponibiliza consultas veterinárias no local e agendamento também de castração, e ainda leva os animais para adoção, né? Tem lá os cachorrinhos, né, bonitinhos, que ficam lá. A gente também faz um espaço para as crianças, né? Esse patrocínio, né, da Unimed, do Cicobi, quase todo é voltado, né, para os insumos que a gente utiliza ali para ter esse espaço para as crianças, né? Bom, a gente realizou o primeiro evento no dia 23 de agosto desse ano, na Escola Municipal Professor Deusdete Batista, no bairro Coramara, e teve como público-alvo principal os moradores de 4 bairros ali da região, né? É o Coramara, Gilson Carone, Valdir Furtado de Amorim e Dr. Luiz Tinoco da Fonseca. Mas todas as pessoas que compareceram, né, de outras regiões da cidade, foram atendidas. Agora a gente está preparando o segundo evento, que vai ser no dia 8 de novembro, na Escola Luiz Marques Pinto, que fica no bairro Boa Vista. Mais uma vez, né, coincidentemente, né, não é uma obrigatoriedade, mas também o público-alvo são 4 bairros: Aeroporto, Boa Vista, Mar Brasa e Rui Pinto Bandeira. Para esse segundo evento, né, além dos 2 patrocinadores, a Unimed e o Cicobi, continuam com a gente,
e vão ampliar suas participações, porque a Unimed agora vai levar orientações de saúde também no evento. A gente vai contar com a participação da Rocha Ativa, que é uma entidade filantrópica lá de Cachoeiro, né, como o nome já diz, ligada ao setor de rochas ornamentais. A gente vai ter apresentações culturais, né, da apresentação da orquestra do Projeto Casa Verde e também a apresentação cultural do Centro de Referência da Juventude. A gente vai estar também ampliando, né, uma outra vertente de atuação, assim, de benefícios para a comunidade, né, uma ideia do Dr. Cleto, que responde pela área de idoso atualmente, que identificou, né, uma carência das ILPIs locais quanto ao fornecimento de leite. Então, a gente vai fazer essa campanhazinha de doação também. Dessa vez, além das associações de moradores, que a gente chama, né, antes, e pede ajuda para a divulgação dos eventos, a gente vai estar chamando também as igrejas, né, da região, desses 4 bairros, para nos ajudar na realização desses eventos. Todos os atendimentos feitos no evento, eles são registrados no sistema GAMPS. No primeiro evento, a gente contabilizou 40 atendimentos numa manhã, né, das várias áreas de atuação. Todos os promotores da Promotoria de Cachoeiro participam do projeto, ainda que eventualmente, né, um sábado, às vezes o colega não pode ir, mas a equipe está lá, né, os servidores também participam, né, num esquema de revezamento, que é no sábado, né, de manhã. A participação dos estagiários é facultativa, mas a gente tem tido uma adesão bastante grande. Se puder passar. Não está passando? Pode passar. Só para ver as fotos. Aí, essa foto é a entrada da escola, né, onde foi realizado o primeiro evento. A gente conseguiu o patrocínio para esses banners. Pode passar, amor. Passa para mim, então. Aí o Espaço Kids, né, que a gente fez essas impressões para colorir, né, papel, lápis de cor, foi tudo, né, dos nossos patrocinadores. Aí a foto, né, de todo mundo, com as camisas que a gente mesmo mandou confeccionar. Aí uma foto, assim, para ter uma ideia, né, do atendimento da escola. E aí o agradecimento, né, o nome de todos os promotores que participam do projeto, e eu queria também aqui deixar um agradecimento a todos os nossos servidores, estagiários, colaboradores, e também a administração superior, que aprovou o nosso projeto, né, nos deu esse voto de confiança, e especialmente a alguns setores, né, a SCM, a DGER, a SGER, a SINF, que participou lá com a gente, tinha 2 funcionários da SINF lá com a gente, né, que fizeram toda a montagem dos computadores, impressoras, e em especial, né, o nosso procurador-geral, como eu já disse, pelo voto de confiança na gente. E, por último, queria convidar a todos, né, para, quem quiser, participar com a gente do próximo evento, que vai ser no dia 8 de novembro, lá na Escola Luiz Marques Pinto, perdão. E é só isso. Muito obrigada.